Oi, meu nome é Mestre Jamile e eu sou administradora do site Arqueologia Egípcia. E nesse vídeo eu falarei sobre uma das bebidas mais famosas da antiguidade egípcia, a cerveja. Graças à tradição dos antigos egípcios de registrar nas paredes de suas tumbas cenas da vida cotidiana, possuímos representações de alimentos, listas de oferendas, momentos de alimentação no dia a dia e até em festas. Provavelmente os egípcios teriam consumido uma variedade de bebidas, mas a mais popular, sem dúvida, foi a cerveja, que possuía diferentes níveis de teor alcoólico. Ela era encontrada no cardápio de diferentes tipos de cidadãos, desde o comum até os da realeza. E era inclusive utilizada como pagamento, ao lado do pão. A construção das pirâmides de Gizar e a tumba de Tutankhamon certamente foram pagas dessa forma. Resíduos da confecção da cerveja datam desde o período pré-dinástico, e ao longo de toda a era dos faraós existiram diferentes tipos dessa bebida. As análises de listas de oferendas e documentos administrativos nos permitem saber uma variedade de nomes, e o estudo de papiros médicos aponta a existência de 17 tipos. O problema é que infelizmente algumas denominações se perderam no tempo, mas conhecemos a mais popular, a Henneket, que estava presente em praticamente todos os lares egípcios o ano todo. Ela era muito energética, por isso da sua popularidade. Também se conhece a cerveja Seremet, que era feita com tâmaras. Esta seria um pouquinho mais cara. Outro nome que chegou até nós é Desheret, cujos detalhes, em relação às outras, são um pouco menos conhecidos. Embora exista um número considerável de cenas de preparo de cervejas em tumbas e em maquetes, elas não especificam todos os detalhes técnicos da elaboração, somente as principais etapas da produção base. Ou seja, infelizmente não são imagens muito instrutivas, mas ainda assim, as maquetes, por exemplo, são uma ótima fonte, já que apresenta a confecção de alimentos em 3 dimensões, além das diferentes fases do processo. Em soma, a análise dos resíduos encontrados no fundo dos vasos que armazenavam esse líquido nos dá uma ideia dos diferentes ingredientes que poderiam ser empregados, como é o caso do figo, tâmaras, tremoços, coentro e mel. Uma ótima cena do preparo de cerveja, a exemplo da Henneket, foi representada nas paredes de uma tumba de um homem chamado Khenamun, da 18ª dinastia, onde o fábrico dessa bebida foi desenhado em partes. Aqui vemos um homem cortando um grande pão em 4 porções. Em seguida, outro prensa esses pedaços em um tabuleiro com água. As 2 pessoas a seguir estão enchendo grandes tinas, onde os pães esmagados serão misturados provavelmente com água. Esses 2 potes possivelmente estão guardando cevada macerada. Aqui a mistura será posta em um outro vaso através de uma peneira. Estudos de outros artefatos levaram egiptólogos a deduzir que outra forma de preparar a cerveja era deixando os grãos de cevada em molho com água durante o dia, produzindo assim uma enzima. Depois o produto era coado e posto para secar. Então os grãos eram novamente molhados e esmagados em tinas. Em seguida a massa era filtrada com uma peneira ou um tecido. Essa mistura era deixada então maturando. Outra forma de produção seria utilizando pão duro fervido com água, que logo era deixado em um lugar quente para fermentar. Também o que poderia ser feito era separar os grãos de cevada em 2 lotes. O primeiro era geminado, e no segundo os grãos eram cozidos na água para dispersar o amido. Depois 2 lotes eram misturados e em seguida peneirados. O líquido a essa altura estaria rico em açúcar, então era misturado com levedura, criando uma substância alcoólica. Para uma cerveja do tipo Seremet, que era uma cerveja superior, na mistura final eram acrescentadas tâmaras trituradas, o que deixaria a bebida bem mais alcoólica. Depois de pronta para consumo, a cerveja era depositada em potes cerâmicos, a exemplo desses que estão aparecendo na imagem. Como nos dias de hoje, os que viveram naquela época poderiam passar por maus bocados, por culpa do consumo excessivo de bebidas alcoólicas. Temos exemplos iconográficos de desde pessoas passando mal em festas a indivíduos alcoolizados no horário de trabalho. Agora, uma dúvida que com certeza aparecerá nos comentários é a de que se seria possível reproduzir uma cerveja igual a que seria consumida na época dos faraós. A resposta é que infelizmente não, apesar da tentativa de alguns mestres cervejeiros da atualidade. Como falei anteriormente, nós só possuímos informações da produção base. Os nomes de alguns ingredientes se perderam. Porém, uma das bibliografias que eu consultei para gravar esse vídeo aponta que há alguns anos, uma cerveja parecida com a que era produzida pelos antigos egípcios era preparada pelos atuais, e ela foi denominada de Bouza. Ela também aponta que no Sudão existe uma bebida bem similar, mas com o nome de Merissa.
A exemplo de muitas coisas da antiguidade egípcia, a cerveja também possuía um uso religioso, e normalmente eram ofertadas como oferendas alimentares ou em rituais de libação. Algumas divindades também eram associadas a essa bebida, a exemplo da deusa Hathor, cujo um dos títulos era de Senhora da Bebedeira, epíteto que tem relação com o mito da destruição da humanidade, o qual comentei no vídeo passado sobre o Festival da Bebedeira. Em termos simples, as pessoas que participavam dessa festa tinham como objetivo se intoxicar com essa bebida ou com vinho, a fim de ter uma epifania ou contato com a deusa. A cerveja também aparece em alguns mitos, como sendo uma das bebidas fabricadas pelos deuses. E está aí o prometido vídeo sobre a cerveja. Se você gostou, deixe seu curtir. E caso ainda não seja inscrito no canal, não deixe de se inscrever. Também possuo um canal solo, e foi lá onde eu publiquei a minha entrevista com a autora Babi DeWitt, que escreveu o recente Sonata em Punk Rock e o livro Um Ano Inesquecível com a Paula Pimenta, a Bruna Vieira e a Thalita Rebouças. Então confiram lá. E lembrando que eu estou produzindo um vídeo especial de 3.000 inscritos, então tenha um pouquinho de paciência, gente, vai sair, eu espero que fique bem legal. E não deixe de me seguir nas redes sociais. E obrigada por assistir esse vídeo e continue acessando o site. Falar sobre cerveja cansa.